A paz do Senhor a todos. Neste momento nós queremos estar falando um assunto muito importante. Eu estou aqui com o meu amigo missionário Gessé Cardoso, da cidade de Irani. E nós vamos estar falando sobre um assunto de muito interesse aos nossos jovens. Nós vamos falar sobre namoro cristão. Paz do Senhor, missionário Gessé. Primeira pergunta, existe base bíblica para o namoro? Pai do Senhor a todos que estão ouvindo, Pai do Senhor missionário Anderson. Olha, na Bíblia não existe base para o namoro, porque não existia namoro nos tempos bíblicos. Nós não encontramos nenhum texto bíblico, nenhuma passagem, nenhuma história bíblica falando sobre namoro. Os casamentos eram arranjados. Os pais é que organizavam o casamento dos seus filhos. O exemplo mais claro disso é Isaac e Rebeca, onde a sua esposa foi escolhida e eles se conheceram no dia do casamento. Então, base bíblica para namorar nós não temos. O namoro é coisa do Ocidente, é coisa ocidental. No Oriente, até hoje ainda, existe muito dessa questão de casamento arranjado. Aqui no Ocidente é que existe o namoro. E se tratando de namoro cristão, então, como disse, base bíblica nós não encontramos, mas podemos sim nortear o namoro cristão com alguns princípios bíblicos. Missionário Gessé, existe uma idade certa para se começar um namoro? Eu acho que existe uma diferença para o jovem rapaz e para a moça. Para o rapaz precisa ter mais idade, pelo mínimo 18 anos, que pode ter sua carteira de trabalho e sustentar a sua casa. Antes dos 18 anos não pode nem ter carteira de motorista, né? Não pode assinar uma carteira de trabalho de forma definitiva. Eu acho que no mínimo para o rapaz 18 anos, essa é a idade. Para a moça varia, já vi casos de moças de 16, 17 anos e casarem e serem boas donas de casa, serem mulheres de Deus, mulheres honradas. Eu acho que o mínimo para o rapaz seria 18 anos, por conta da estrutura financeira que ele vai conseguir ter, e para a moça o mínimo 16. Outra pergunta então, missionário, muito bem respondida até aqui. Existe um tempo certo para namorar, depois noivar e casar? Não existe um tempo definitivo. E aqui vai uma questão. O bom é que se faça esse namoro o mais curto possível, né? Geralmente, em torno de um ano dá para namorar, noivar e casar. Geralmente. Dá para fazer em menos tempo. Mas se prolongando mais do que um ano, começa a ficar muito perigoso. A intimidade começa a ficar muito grande e começa a ficar perigosíssimo no quesito tentação, pecado, desejo, um desejo sexual muito forte pelo corpo do namorado ou da namorada. Então, não existe um tempo estabelecido, mas eu digo que quanto mais tempo vai ficando cada vez mais difícil segurar os desejos pecaminosos. Então, eu creio que um ano seria um tempo bom para namorar e casar. Muito bem. Missionário Gessé, uma pergunta que muitos jovens fazem. Como achar a pessoa certa e ter um namoro saudável? Essa é a pergunta essa é a dúvida, né? Primeiro, a pessoa certa para o crente tem que ser outro crente. Isso. Porque se você for namorar com um jovem ou você moça, for namorar com um rapaz, você rapaz namorar com uma moça que não são crentes, os princípios, os valores, a moralidade deles é totalmente diferente da nossa. Os princípios os quais eles seguem, os valores a quais eles seguem, não tem nada a ver com os nossos. Na grande maioria das vezes, não tem nada a ver. São totalmente antagônicos. Então, em primeiro lugar, precisa ser um crente. Você precisa namorar com um crente. Tá bom? Um crente da sua igreja. Mas não tem ninguém na minha igreja. Ora a Deus pedindo e Deus vai proporcionar uma oportunidade de você namorar com alguém cristão. Não é uma garantia de casamento perfeito o fato de você casar com um crente, mas a possibilidade de dar tudo certo ao você namorar com um crente é muito maior. Então, princípio, em primeiro lugar, é você namorar com um crente. Essa é a primeira questão. Muito bem, muito bem. Missionário Gessé, última pergunta para nós encerrar esse vídeo. Cuidados que precisamos ter no período de namoro. Os cuidados são vários. Primeiro, não ficar muito tempo sozinho. Se ficar muito tempo sozinho, né, acaba a tentação ficando cada vez maior, cada vez mais forte.
Procure não sair sozinhos, procure levar alguém junto, procure ter um companheiro, um terceiro junto, né, para a segurança de vocês. Se vocês querem manter uma vida santa, uma vida, um namoro cristão, um namoro santo, algo que agrade a Deus, procure não ficar muito sozinho, não ficar muito tempo sozinho. Essas são uma das coisas que dá para você fazer. A outra questão é você diminuir o tempo do namoro o máximo possível, tá bom? Então, não fica muito sozinho, cuidado com as carícias exageradas, tá bom? As mãos tendem a ficar meio sem controle quando estão muito tempo sozinhos, né? Então, procure maneirar nas carícias, tá bom? Porque isso acaba despertando um desejo. As conversas pelo WhatsApp, pelas redes sociais, elas são muito perigosas também, né? Porque a intimidade acaba ficando mais acentuada em conversas pelo WhatsApp. Às vezes a pessoa não tem coragem de pedir algo para o namorado ou para a namorada pessoalmente, mas pede por WhatsApp, sabe? Então, cuidar com as conversas, né? Cuidar para não ficar muito tempo sozinho, cuidar com as carícias e sempre estar orando e buscando a Deus, buscando ser cheio do Espírito Santo e buscando em Deus aquilo que deve ser feito, na palavra de Deus aquilo que deve ser feito. Muito bem, você jovem ouviu esse recado, guarde isso e pratique, que praticando você vai ter um casamento abençoado. Como Deus nos abençoou, eu e o missionário Gessé, nós fomos obedientes, Deus nos agraciou, também vai agraciar a sua vida e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa Maquele, que tem sido uma bênção na minha vida, e a gente fez o seguinte método. Eu quero dizer para você, só um bônus aqui, um extra aqui para vocês desse vídeo. Antes de começar a namorar, conheça a pessoa. Não namore para conhecer, conheça para depois namorar. Esse é algo muito importante. O que é isso? Você sentar com a pessoa, conversar com ela, o que ela quer da vida, quais os planos dela. Às vezes ele quer ser missionário na África e você quer ser missionário no Brasil. Não vai dar certo. Propósitos totalmente antagônicos. Você quer ser um obreiro e ela quer ser médica, né? Obreiro no caso, tempo integral, estou citando o caso. For voluntário, é claro que dá. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que às vezes são pensamentos totalmente antagônicos, totalmente diferentes. Um quer ser uma coisa, outro quer ser outra, totalmente diferente. Não se combinam e isso se acerta na hora da conversa, antes de começar a namorar. Eu e a Maquele fizemos assim. Nós conversamos durante os 2 ou 3 meses e a gente conversou sobre muitas coisas, sobre o que eu queria da minha vida, o que ela queria da vida dela. E depois que a gente viu que as nossas ideias não eram tão diferentes e no que era diferente dava para ir adequando, nós começamos então a namorar. Nós conhecemos um ao outro, decidimos que poderíamos atar ali um relacionamento, então a gente começou o namoro. Isso é muito importante. Converse, conheça antes de namorar. Não namore para conhecer, tá bom? Porque depois os laços vão ficando cada vez mais fortes, você beija, você abraça, você sente o calor, o cheiro do outro, vai ficando cada vez mais apaixonado e quando não dá certo, o problema é muito maior. Repito, conheça antes de namorar e não namore para conhecer. É uma receita muito boa. Isso mesmo. E daí não deu certo as ideias, já nem começa. Já nem começa. Já nem começa. Isso mesmo. Deus abençoe a todos. Obrigado, missionário Gessé. Um abraço a todos. Deus abençoe.